Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais um episódio do seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do Historiante, esse programete que resolveu caminhar com você pelos caminhos, pelas trilhas do conhecimento, auxiliando aí você a compreender o Brasil e o mundo em suas diversas perspectivas, obviamente partindo do pressuposto da história, mas caminhando por várias áreas. Aqui é a fronteira final contra o Império da Ignorância. Eu sou Pablo Magalhães, diretamente de Maceió, olha só, a 150 metros do mar. E estou aqui acompanhado dele, o homem que montou um soviete na beira do Rio São Francisco e luta contra o capitalismo, o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Ultimamente eu acho que eu vou voltar para alguma religião, porque a gente tem que tirar o espírito de Paulo Guedes do Haddad, porque é incusto. Tá possuído. Tá possuído, só pode. Paulo Guedes, sai do Haddad, bota pro buraco que tá Mises. Temos aqui também ele, o homem que escapa de assaltos, dessa vez não escapou, né, Felipe Bonsanto? Bom dia, boa tarde, boa noite, que bom falar aos ouvidinhos de vocês. O meu bom dia, boa tarde, boa noite já virou figurinha aí nas redes sociais, hein? Pois é, livramos aí não nos livramos efetivamente de um assalto, mas estamos aí com firmeza, com saúde, segue o baile. É isso aí, aqui estou mais um dia sob o olhar sanguinário do ladrão, né? A classe trabalhadora não tem um dia de paz. Tem não. Temos aqui também ela, a mulher que carrega o Pará no coração, a senhora Evelyn Abreu. Olá a todos, eu gosto muito dessa apresentação, então, foi um olá e saudações paraenses, né? Foi, deu certo, tinha que ter figurinha também. Saudações paraenses com bastante açaí. Evelyn Abreu, qual é a melhor forma de consumir açaí? Olha, ai amigo, sério essa pergunta, vamos lá. É porque assim, como eu digo, né, fora do norte se conhece qualquer outra coisa, mas não é açaí. Ah, é bom, é gostoso, é saboroso, porque tem várias coisas, ótimo, só não é açaí. Açaí, ele é um almoço, não é uma sobremesa, para começar. Depois ele, enquanto uma fruta que é batida num lugar muito específico, não sai doce, porque fruta não é doce. Então, é isso que se tem aqui e mais, não é só açúcar. Eu acho que tem xarope no meio também. Então, assim, açaí é com farinha de Bragança, especificamente, ou farinha de mandioca, ou farinha de tapioca, acompanhada aí de tudo que você pode imaginar. Peixe, camarão, charque, carne, enfim. E aí, dessa forma, eu já começo a ficar o quê? Super feliz, porque em junho eu estarei lá, experimentando, né? Novamente. Então, Evelyn, quer dizer que açaí que a gente come aqui com leite condensado, essas coisas, é blasfêmia com a comida? Com certeza. E quando tu falaste agora leite condensado, eu me contorci todinha. Tá vendo? Entra no rol das heresias culinárias. Açaí com leite condensado e acarajé com ketchup. Acarajé com ketchup. Não, isso aí é um tiro na cultura baiana, entendeu? Isso não existe. Bom, estamos aqui hoje reunidos mais uma vez para trocar uma ideia sobre mais um assunto que ronda a sociedade brasileira e desperta uma série de debates. Hoje a gente vai falar sobre investimentos na educação no Brasil do ano de 2023, diante de uma suposta âncora fiscal que limita investimentos, que limita gastos. E como é que isso se reflete na educação? E mais, o que é investir em educação? Então vamos tentar refletir sobre esses vários aspectos, esses vários assuntos. Mas antes vamos para alguns recadinhos. Felipe Bonsanto, o nosso ouvinte que curte o nosso programete, nosso ouvinte, a nossa ouvinte também, podem colaborar com o Historiante de alguma forma, né? Exatamente, Pablo. Você que está ouvindo a gente agora nesse exato momento, seja no Spotify ou seja no Apple Podcasts, você pode dar 5 estrelinhas pra gente nesse exato momento.
vai lá, enquanto você está ouvindo a gente aqui na abertura, na apresentação do episódio dessa semana, vai lá dar 5 estrelas pra gente, para poder ajudar com a divulgação e a gente possa subir no ranking desses agregadores de podcasts. E além disso, se você quiser também, você pode ouvir a gente pelo Orelo. Você ouvindo a gente pelo Orelo, você ajuda a divulgar o nosso trabalho e ajuda com a gente de alguma maneira financeira, só dando play no nosso episódio lá no Orelo. Então, ajuda a gente, faz essa aí pra gente e compartilhe os nossos episódios. Falou e disse. E Kleber Roberto traz um recado da nossa parceira Editora Contexto, né? Isso mesmo, pessoal. Estamos aí com um cupom de desconto junto à editora parceira aqui do Historiante, a Editora Contexto. O cupom de desconto é Historiante20. Ele vai estar aqui na descrição deste episódio e com esse cupom de desconto você pode adquirir livros na Editora Contexto, como o livro de Daniel Gomes de Carvalho, Revolução Francesa, que é um livro que vai apresentar vários pontos de vista distintos sobre assuntos mais conhecidos da Revolução Francesa e também temas que não configuravam na historiografia clássica. É um livro excelente que está disponível na Editora Contexto, assim como muitos outros livros. E você pode adquiri-los com desconto através do nosso cupom Historiante20. E você também pode concorrer a um livro desses a cada mês, sendo apoiador do Historiante, do apoia.se/historiante ou no aplicativo da Orelo. São R$4 mensais que você pode colaborar, nos ajuda a manter o projeto e ainda participa do sorteio mensal de livros. E tem novidade, se você gosta da gente, quer colaborar, mas não quer ter esse compromisso todo mês, tá liberado aí o Pix do Historiante. É ohistoriante@gmail.com. Você pode colaborar o tanto que você quiser, o tanto que você achar que deve, sem essa responsabilidade, vamos lá, de todo mês ter que colaborar. Bom, vamos agora para o nosso giro de notícias, né, Felipe Bonsanto? Bora lá, Pablo, vamos começar. UOL. Lula assume MEC com orçamento da educação básica 34% menor que Bolsonaro. No PLO, Projeto de Lei Orçamentária de 2019, o governo Michel Temer, MDB, previa 7,9 bilhões em valores corrigidos pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, para a educação básica, que compreende desde a creche até o ensino médio. Para 2023, a proposta de Bolsonaro é um orçamento de 5,2 bilhões. Folha. Lula libera 2,4 bilhões para recompor orçamento de universidades e institutos federais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, realizou evento nesta quarta, 19, para anunciar a recomposição orçamentária de universidades e institutos federais. O governo já havia anunciado o aumento dos recursos das federais durante a transição, mas somente agora o dinheiro chegou na ponta. CNTE. Educação e saúde perdem com mudança no arcabouço fiscal imposto pelo Congresso e CNTE organiza resistência. A expectativa era de que a proposta do governo representasse um novo olhar para setores estratégicos do país, mas não foi bem isso que aconteceu. Com a emenda, foi incluso no texto do teto de gastos do novo arcabouço os mínimos constitucionais da educação e da saúde, exceção feita ao salário educação, além dos repasses do governo federal ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Agência Senado, arcabouço fiscal. Inclusão do Fundeb é criticada em audiência na CE. Nem todos os municípios conseguem pagar o novo piso do magistério. A situação tende a piorar com a inclusão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, no arcabouço fiscal. O alerta foi feito nesta quarta-feira, 24, por participantes da audiência pública na Comissão de Educação, CE, sobre o piso do magistério. É com você, Pablo. Valeu, então vamos agora para o nosso editorial.
Como avaliar a qualidade da educação em um país? No Brasil, temos diversos mecanismos para aferir isso. Das provas específicas, como a Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, até os eventos de competição nacional, como a Olimpíada de História do Brasil, da Biblioteca Nacional, e a OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática. Eu vou propor duas reflexões. A primeira é a seguinte: podemos avaliar a qualidade a partir do valor investido? Em queda nos últimos anos, o gasto público com educação atingiu em 2021 o menor patamar desde 2012, segundo estudo divulgado pela organização não governamental Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC. A redução de recursos para o setor coincide com a vigência da regra do teto de gastos, que teve início em 2017, com o vampirão do Temer, pela qual a maior parte das despesas é limitada pela variação da inflação do ano anterior, inclusive os gastos livres com educação. Durante o governo do inominável ex-presidente, o Ministério da Educação sofreu sucessivos cortes orçamentários que afetaram o ensino básico e o superior. Não houve ajuda para as escolas durante a pandemia ou políticas públicas para combater a defasagem educacional. O governo Lula, esse ano, conseguiu garantir na PEC da transição cerca de 10 bilhões a mais para a educação, em especial para o reajuste da merenda escolar, ainda não anunciado. Em fevereiro, foram divulgados aumentos no valor das bolsas de pós-graduação, com previsão de novos investimentos. Vamos para a segunda reflexão agora. Para além do investimento, seria possível pensar em uma educação de qualidade a partir de princípios? Ao considerar isso, eu estou levantando uma discussão que aponta para uma educação fora dos muros da escola. As reflexões de Paulo Freire sobre práticas educativas para além da escola, e aí no interior dos movimentos sociais, nas diversas formas de sociabilidade e convivência dos grupos populares, na ação dos partidos políticos, nas práticas dos governos, nas manifestações da cultura popular, demonstraram a necessidade de pensar num âmbito bem mais abrangente do que necessariamente o prédio escolar. Desde o momento em que propôs uma outra alfabetização de jovens e adultos, Paulo Freire afirmava que o domínio da palavra, o saber escrever e ler, somente adquiriam sentido se traduzissem uma melhor capacidade de leitura de mundo, de reflexão crítica a respeito do contexto em que o ser humano vive. Para ele, a leitura do mundo precedia a leitura das letras e da palavra. Contudo, se fora do muro das escolas as desigualdades continuam sendo reproduzidas e aprofundadas, como é que a escola, enquanto espaço físico, defasado, sucateado, precarizado, poderia salvar esses nossos alunos? Me diga uma coisa, Lídia Verônica, qual é o melhor lugar para ouvir podcasts? O melhor lugar para ouvir podcast, pra mim, é na cama. Mas pra todo mundo, é o Orelo. Com certeza. Além de tudo, o Orelo nos remunera. Cada clique seu ajuda o nosso projeto a crescer. Então quer dizer que só de a pessoa ouvir, dar o play lá nos episódios, isso já nos ajuda? Nem precisa a pessoa pagar? Exatamente. Se você não pode ou não tem interesse em ser um apoiador, mas acha o nosso projeto legal, vai lá no Orelo e dá essa força pra gente. Eu acho que essa questão de se colocar muita responsabilidade em cima da escola é algo que acaba sendo, digamos, delegar um problema que muitas vezes está dentro da sociedade. Porque a própria escola, ela, devido realmente a esta redução de investimentos que vem desde o governo vampirão, passando pelo governo Bolsonaro, a pandemia também, que trouxe um reflexo negativo muito grande em toda a educação em geral. Tudo isso fez com que a escola acabasse se tornando um elo frágil dentro dessa estrutura social, porque se demanda uma responsabilidade imensa para as escolas de ter que educar jovens que muitas vezes estão em uma condição social complicada, muitos jovens que, por exemplo, têm que trabalhar, muitos jovens que acabam
por trabalhar tendo a sua vida educacional prejudicada. Tem também a própria questão da pandemia, que trouxe vários problemas psicológicos, até mesmo sociais, e tudo isso acaba acarretando que esses jovens acabam encontrando essa escola, como dito anteriormente, uma escola que vem sofrendo esses ataques de redução orçamentária ano após ano. Ou seja, a gente vê que dentro dessa esfera social, onde a escola ela acaba sendo esse ponto, esse elo fraco dentro dessa estrutura social, a gente vê que essa escola ela acaba não tendo ainda o devido investimento ao qual ela ainda precisa, porque, como dito, os problemas sociais são muitos, e tentar que a escola seja a única responsável por tudo isso vai demandar muito investimento na própria escola, como também na própria sociedade, para que esse ciclo de problemas ele seja interrompido. Essas questões que Pablo levanta sobre pensar na qualidade da educação, tanto do ponto de vista de investimento mesmo, mas como de princípios, é interessante que, e eu vou abrir um parêntese aqui, quando o Pablo me convida para participar, eu me sinto lisonjeada, me sinto já parte aqui, né? Mas aí eu não consigo pensar na possibilidade de estar aqui falando sobre educação, que é basicamente o tema que a gente dialoga aqui, sem pensar nas minhas vivências. Então, assim, eu nem sei se eu corro risco, às vezes, de ser polêmica com alguma fala, mas eu não me privo também de ser. Então, quando ele faz esse questionamento, eu penso novamente na minha vivência dentro, né, desse espaço institucional e dos desafios que a gente tem dentro da escola enquanto docente. Então, assim, não dá, né, para pensar como que diminuir investimento pode ser compatível com aquilo que exigem de nós enquanto profissionais docentes ali. Então, a gente tem uma contradição entre uma diminuição desse investimento na educação básica, mas as exigências e as demandas elas não param de chegar. Por outro lado, hoje eu tive uma experiência de, inclusive, levar alguns estudantes junto com outros professores para a universidade, né? Que é uma programação onde acredito que tem na maioria ou em todas as universidades do Brasil, que é a possibilidade dos estudantes da educação básica ter contato com os cursos da educação superior. E para a gente conseguir essa possibilidade de chegar lá, foi extremamente desgastante. Extremamente desgastante. Porque a gente faz parte de uma instituição que ela é grande. Então, por ela ser grande, ela tem características muito específicas. Eu não tenho como tratar de forma igualitária, digamos assim, instituições que têm, inclusive, públicos diferentes, onde uma instituição tem uma demanda, inclusive, de discente muito maior do que outra. Então, assim, a gente conseguiu. Eu cheguei aqui pronta para fazer, para participar desse diálogo, mas justamente acabei de chegar dessa programação. Para a gente conseguir chegar lá foi muito dificultoso. Então, assim, o desafio de pensar numa qualidade de educação também para fora da escola, o quanto é difícil para a gente ficar tentando criar alternativas, inclusive desse discente que precisa fazer essas provas aí de avaliação, que inclusive vão acontecer esse ano, mas não estar motivado para fazer essas provas. Então, a gente, né, encontrou outros fatores como a apatia dos nossos estudantes, a indiferença deles ao espaço da escola e o quanto é quase que um afago para eles sair da escola para poder ter contato praticamente com o mundo lá fora, já que às vezes, inclusive, o espaço institucional ele é quase que pode ser metaforicamente uma prisão, mas às vezes ele acaba sendo também. Então, essa é uma questão para se pensar. E, por outro lado, eu sei que a gente está falando de educação básica, mas pensar também na distância que se tem entre educação básica e o nível superior. Porque eu, enquanto
graduanda e depois fui fazer o mestrado, eu percebia, enquanto graduanda, que o acesso ao mestrado era uma coisa, assim, quase que inacessível para mim. Então, assim, eu não conseguia entender como é que eu faria para chegar ali. E quando eu cheguei, eu percebi que há realmente um afastamento entre a pós-graduação e a graduação e a educação básica, o que é muito complicado também para a gente pensar, já que a educação básica é essa preparação para o nível superior, mesmo que a gente esteja vivendo uma época onde parece que há um projeto de desestimular esses estudantes da educação básica a pensar na educação como emancipação e como uma forma de se profissionalizar no campo intelectual, mas pensar nessa articulação. Então, para a gente ficar dialogando também sobre o quanto o conhecimento da universidade construído ali, ele também tem uma tendência a ser reservado aquele espaço. E aí a gente poderia conversar, inclusive pode ser pauta para outros momentos, a gente pensar em que tipo de conhecimento é válido dentro da universidade, qual é os desafios que a gente tem enquanto professores que pesquisam, de pesquisar alguns temas na universidade que cheguem até essa sociedade, que cheguem até a comunidade, porque me parece que às vezes ficamos restritos ali naquele espaço a fazer as nossas pesquisas e fica por ali mesmo. Então, eu sei que são questões muito profundas e por isso que eu falo a gente pode dialogar isso em outro momento, mas também não dá para a gente desvencilhar a educação básica da educação superior e pensar em qualidade. E qual a responsabilidade, né? Sim. Qual a responsabilidade da universidade com a educação? E sabe por que eu digo aqui, correndo risco de ser polêmica? Porque quando eu faço meu mestrado, eu fiz uma pesquisa-ação. Se eu falar para vocês o quão difícil foi propor uma pesquisa que se propõe prática dentro de um espaço que de mim era exigido uma super neutralidade, como se fosse possível ser daquela forma tão objetiva. Então, às vezes a própria universidade e mais, os cursos de ciências humanas que a gente imagina que são cursos mais críticos, por vezes reproduzem também essa postura um tanto autoritária e que distancia a sociedade e, nesse caso, a educação básica. Daí também a importância de alguns programas que são voltadas para a questão da profissão docente. Né? É uma engrenagem, né, Evelyn? Sem uma educação básica de qualidade, sem uma educação básica que dê possibilidades que o discente ele chegue ao ensino médio e depois ele almeje chegar ao ensino superior, é toda uma engrenagem e a gente precisa ter esse caminho muito bem desenhado, a gente precisa ter ele muito bem estruturado e com qualidade para que isso possa acontecer. Embora a gente esteja acompanhando, né, a retomada do processo da educação, a volta do investimento na educação, a volta das bolsas para a universidade pública, o investimento na educação básica, a gente ainda está tentando recuperar algumas coisas que foram perdidas nos últimos anos. Não só nos últimos 4, nos últimos 8 anos, aí desde quando, nos últimos 7, 8 anos, desde quando houve o golpe de 2016. Então, assim, a gente tem todo um caminho que está sendo um desmonte que foi feito, que foi desenvolvido, e a gente está tentando remontar e reconstruir isso. E é um desafio muito complexo, porque no meio disso a gente vem saindo de uma pandemia, de um movimento onde o abandono, a evasão escolar foi muito grande, a desmotivação dessas crianças e o analfabetismo funcional aumentou muito desses jovens. A gente precisa mais do que nunca criar políticas, criar programas que, além do investimento financeiro, seja de uma função com que motive o aluno a estar dentro da sala de aula, né? Com que a gente crie redes e possibilidades que essa pessoa esteja dentro da sala de aula. E a gente vai um pouco além disso também, né? Igual a Evelyn falou agora há pouco, a respeito das crianças, dos adolescentes estarem desmotivados dentro da sala de aula. A gente vem de um governo onde a escola ela era colocada como inimiga da sociedade. A gente não teve nos últimos tempos, nos últimos anos, um incentivo à educação.
o professor, o docente dentro da sala de aula, ele era colocado muitas das vezes como um inimigo. E a gente viu isso de uma maneira muito problemática e a gente está sofrendo muito com isso agora. Então, é uma rede, são várias pontes que precisam ser reconstruídas, que foram quebradas e serem reconstruídas para que a gente possa ter alguma coisa no futuro. E por ver exatamente, pegando essa fala rapidinho de Felipe, pela sociedade não estar tão aberta para a escola e universidades, principalmente universidades, é que governos como o de Temer e Bolsonaro acabam retirando recursos da educação, das escolas, das universidades, porque são recursos que são removidos e esses recursos muitas vezes param pesquisas nas universidades, acabam atrasando livros didáticos, merenda escolar nas escolas, mas pela sociedade em si não ser uma sociedade que esteja atenta a isso, e muitas vezes até mesmo fiscalizando, acaba não sentindo esse impacto que muitas vezes é tão drástico e nocivo na educação. Essa retirada de recursos que muitas vezes não é nem sentido pela sociedade a curto prazo, mas a longo prazo o estrago é bem grande. Pois é, eu acho que a Evelyn lembra, não tem tanto tempo assim, que a gente fez lembra daquele HTPC que nós fizemos, eu e você, fizemos uma dupla? Sim, gente, fizemos uma dupla. E assim, olha a ironia da vida, não era uma dupla, né, amiga? Era pra ser um quarteto ou um trio? Era um trio. Acabou que foi Pablo e eu que fizemos. Era um trio, né? Foi, lembro. E o desafio era montar uma escola que contemplasse as ciências humanas, a cultura, a produção cultural, enfim. E a gente tentou ali montar aparelhos voltados para a produção cultural, né? Porque existe toda uma discussão de que mas tem que ter cultura. Mas como é que você produz cultura se você não dá para as pessoas as ferramentas necessárias para a produção dessa cultura, né? Então a gente montou lá espaços de produção cultural. A Evelyn montou um espaço multi-eventos voltado para as manifestações nordestinas típicas. Eu montei um espaço de um anfiteatro que poderia servir como cinema, como teatro, como seja lá o que for, para os alunos produzirem. Espaços esses que não existem na escola onde nós lecionamos, né? Mal tem lá um pátio onde os eventos acontecem e ponto. Até um dia desse, né, Evelyn, não tinha nem quadra para prática de esportes lá na nossa escola, né? A questão que tinham levantado pra gente era justamente qual era a escola que a gente idealizava, né, pensava para o futuro, e aí tinha alguns temas, dentre eles cultura, uma escola que é a escola do futuro, é uma escola com cultura. Eu acredito nisso, acredito, mas essa foi essa discussão que nós levamos através ali do que a gente criou. Como é que a gente pode pensar na possibilidade de ter uma escola com cultura sem espaços? E como é que esses espaços vão ser construídos sem investimentos, né? Porque muito legal as nossas ideias, a gente pensar em alternativas para os nossos estudantes, professores ali tentando fazer o que podem, e aí ainda prevalece uma ideia de fazer com o que se tem em mãos. Com toda honestidade, eu não consigo pensar por essa ótica, não. Eu não consigo pensar no fato de que eu preciso me adaptar às metodologias ativas e dinamizar minha sala de aula, sendo que eu tenho que correr atrás de um controle que pode estar com outro professor. Eu tenho que rotear a internet para eu conseguir pegar uma música ou algum vídeo para tentar ali ter uma base para minha aula. E tudo isso sem as condições, sem os recursos necessários. Enquanto você tá suando pra caramba, porque não tem ar-condicionado, ventilador só para vento quente. Sim, exatamente. Eu confesso que fiquei focada aqui nos recursos que a gente utiliza para tentar trabalhar, e aí eu esqueci desse fato aí, de que a gente tem que contar com a chuva, porque se não chover vai ficar extremamente abafado. E aí,
são muitas questões que vão desencadear em outras. E aí, Felipe comentou sobre a engrenagem, que a gente pode pensar nessa ideia de engrenagem para várias outras coisas. Inclusive, pensar que essas questões aí, condições estruturais que, na verdade, não existem, vai nos adoecendo. Adoecendo pode ser uma gripe, pode ser coisas mais graves, e os professores adoecem, e aí já vem para uma outra questão de saúde mental, que é uma questão que os alunos, muitos desses alunos têm várias questões aí particulares, mas os professores também têm. Então, assim, uma coisa vai desencadeando na outra, justamente, parece que nasce justamente nessa ausência de investimentos em vários sentidos. Vocês estavam falando a respeito das condições do docente também, mas tem também muita das vezes, eu estava pensando aqui, refletindo um pouquinho sobre a fala de vocês, em escolas de pessoas mais simples, né, com menos condição, muitas das vezes a criança ela vai para a escola pública para poder se alimentar, ela vai ali para a escola para isso, ela não está preocupada em estudar, ela está preocupada em tentar se manter viva, né? Então, assim, sem condição nenhuma de conseguir estudar, sem condição nenhuma de poder se alimentar fora da escola, e usa ali como uma certa muleta, como uma certa forma de recurso para poder conseguir se sobreviver, né? Então, assim, já é uma coisa que está externa, mas que interfere diretamente dentro da possibilidade de desenvolvimento dessa criança. Aí entra na questão que eu queria comentar, que era o seguinte: essa atividade que eu fiz com Evelyn, ela levantou uma série de reflexões lá no dia, a gente debateu, discutiu sobre as condições materiais que nós tínhamos disponíveis na escola, mas também está associada ao seguinte: a educação, eu só botar aqui alguns dados, a gente falou logo na entrada, né, no giro de notícias, que quando o Lula assumiu o MEC, o orçamento da educação básica era 34% menor do que estava disponível nos governos anteriores. Então, você já começa o governo basicamente tendo que tentar recompor o orçamento através de medidas provisórias, de reorganizações do orçamento e tal, para poder oferecer alguma perspectiva de investimento no ano, né? E isso foi conseguido, né? Ainda bem que isso foi alcançado. Além disso, a gente tem que lembrar que esse novo arcabouço fiscal, e é interessante que Kleber tenha lembrado que o fantasma de Paulo Guedes está dentro de Haddad, porque o arcabouço fiscal ele faz com que os investimentos em educação fiquem extremamente dificultados. Por quê? Os investimentos em educação eles estão condicionados a um superávit econômico. Ou seja, se não tiver superávit econômico, o investimento em educação não aumenta. Por mais que a gente tenha a cada ano mais alunos, por mais que a gente tenha a cada ano salas mais cheias, por mais que a gente tenha a cada ano uma necessidade muito maior de grana para investir, se a gente não tiver superávit econômico, não tem investimento em educação. Esse é o problema do arcabouço. Só que aí, qual é o problema ainda maior? A educação, e aí vamos voltar a Paulo Freire. A educação, segundo Paulo Freire, ela não acontece necessariamente na escola. Isso tem duas explicações. Primeiro, as práticas educativas não estão só dentro da escola. Na escola tem todo aquele processo onde o professor vai trabalhar para fazer com que o aprendizado do aluno se potencialize através de uma série de metodologias. Mas existe um outro processo de educação que se dá fora dos muros da escola, que é a educação que está ligada aos movimentos sociais, está ligada à família, está ligada ao local onde o rapaz vive, a moça vive. E mais, aí tem outra perspectiva. A educação, ela não se desenvolve necessariamente apenas no processo educativo. O processo econômico tem tudo a ver. Se lá fora as desigualdades continuam sendo muito grandes, se lá fora os nossos alunos precisam trabalhar para sobreviver, se lá fora, ao invés de estudar, o aluno está tendo acesso a outras coisas que desviam sua vivência, e no caso, uma maior suscetibilidade ao tráfico de drogas, uma maior suscetibilidade à entrada no mundo do crime,
tudo isso influencia no processo educativo. Então, ao fim e ao cabo, o que eu quero dizer é o seguinte: não se trata apenas da educação do processo de aprendizagem, se trata da educação do ponto de vista da sociedade brasileira. Sem reorganização, sem distribuição de renda, sem melhoria das condições de vida da população, dificilmente a gente vai ter uma melhoria na educação no Brasil. Pode ser a melhor escola do mundo, pode ter, sei lá, o quadro digital que você toca e aparece todo o conteúdo. Se não tiver distribuição de renda e melhores condições de vida para esses alunos aprenderem, a escola não vai conseguir dar conta, não. Porque eu, professor, não dou conta da vida deles lá fora, não, pô. E a Evelyn deve saber, tem muito aluno nosso que desiste de estudar porque vai trabalhar. Vai arrumar emprego porque tem que alimentar a família, tem que dar de comer para filho, tem que dar de comer para pai, tem que ajudar no orçamento de casa. Não existe um planejamento familiar, as meninas acabam engravidando muito cedo. Métodos contraceptivos não são discutidos em família porque é pecado, ou porque é coisa de esquerdista, ou porque alguém está doutrinando a menina, e aí a menina engravida porque ela não tem essa educação, o menino e a menina não tem essa educação para o sexo. Então são uma série de questões que vão além. Quando a gente fala em investimento, eu acho que seria um bom marco para a gente estabelecer aqui. Investimento é investimento não apenas dos materiais para a escola, é investimento de um modo geral, com um tudo. É investimento no indivíduo, na melhoria de vida dele, investimento nas condições da escola, investimento em uma série de outras coisas. Mas assim, pelo que eu estou vendo do ponto de vista econômico, eu não estou com muita perspectiva para isso, não. O que é que vocês estão vendo aí? O que é que vocês acham depois dessas manobras econômicas? Bom, quem curte e acompanha o Historiante pode nos ajudar a manter o projeto, não é mesmo, seu Kleber? Isso mesmo. Você pode ajudar o Historiante de uma forma bem fácil. E faz como? Vai lá no nosso Apoia-se. O link é apoia.se/historiante. E além de estar contribuindo com o portal Historiante, você também vai ter uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, fazer parte também do sorteio mensal de livros. Olha só quantas vantagens para você. E tudo isso a partir, olha só, de R$4, que não dá nem para pagar meio litro de gasolina nesse ano agora de 2022. É tão pouco para você, mas é muito aqui para o Historiante. Vá lá no nosso Apoia-se e contribua. É isso aí, o link está na descrição desse episódio. Infelizmente, a gente está vendo cada vez mais um arroxo em cima exatamente da educação. Com esse arcabouço, que a questão do Fundeb ele foi inserido durante a aprovação dele na Câmara dos Deputados. Foi um deputado do PP da Bahia, infelizmente até esqueci o nome, ele inseriu no projeto a inclusão do Fundeb dentro do arcabouço fiscal, sobre o pretexto de que outros orçamentos, outras previsões orçamentárias poderiam ser também retiradas do arcabouço, sobre esse argumento de que um item foi retirado, que no caso era o Fundeb. Só que aí lembramos que a educação básica, essa educação básica, ela não pode ter um orçamento, digamos, fixo, anual, todos os anos serem o mesmo orçamento, ou ter redução, que seria pior, porque há um acréscimo maior, uma necessidade maior de se investir. Há também um maior crescimento até mesmo da quantidade de alunos, o que é uma lógica. A população cresce o número de alunos e precisa se crescer, se aumentar, se evoluir o investimento nesta educação. E a partir do momento em que um item tão importante como o Fundeb acaba sofrendo esse arroxo, a gente começa a pensar como será a educação a longo prazo. Porque quando falamos de educação, a gente não pode pensar em educação a curto prazo. A educação daqui, o que vai ser a educação daqui a 2 meses, a 3 meses. Não, isso aí a gente
é totalmente algo que foge da realidade de uma previsão do que será a educação daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. A gente precisa pensar exatamente a educação a longo prazo, porque quando pensamos a curto prazo, acabamos incorrendo muitas vezes em falhas, até mesmo de investimentos que poderiam ser bem remanejados, mas aí com uma ideia de acelerar, de se investir rapidamente tal metodologia, tais equipamentos, acaba se investindo algo que não tem a própria escola não vai ter estrutura, ou a rede de ensino não vai ter como implementar isso a curto prazo, porque a educação deve ser pensada realmente a longo prazo. E a questão de investimentos também deve ser pensada a longo prazo. E só na fala de Pablo foi algo interessante, só para fechar aqui essa minha fala, que essa questão dos alunos que têm problemas familiares, necessidades básicas, sociais, tem que trabalhar a gravidez na adolescência, vários problemas que acarretam alunos da escola pública. Isso aí vem pela questão, viu, gente, da meritocracia. Muita gente pega essa ideia de que tá todo mundo igual, tá todo mundo estudando e todo mundo pode fazer um curso que quiser, medicina, direito, engenharia. E não é isso. Esse discurso meritocrático da meritocracia é uma das piores falácias que existem na nossa sociedade, porque acaba colocando dentro de um mesmo, vamos dizer assim, balaio, várias pessoas que têm problemas diferentes. E essas pessoas que têm problemas diferentes acabam entrando no mesmo balaio de pessoas que têm renda alta, têm acesso às melhores tecnologias, não precisa sacrificar horas do seu dia para se deslocar à escola ou até mesmo para trabalhar. E todas essas pessoas, esses alunos, estando dentro deste mesmo balaio e se usando o argumento da meritocracia de que todos são iguais, isso acaba sendo injusto para os alunos que realmente precisam de apoio, principalmente apoio governamental, porque a educação básica pública pertence aos governos nas 3 esferas: federal, estadual, municipal. E essa ausência de investimento, né, essa ausência de comprometimento com os menos favorecidos aumenta cada vez mais a desigualdade social, né? E a gente percebe que isso, a ausência da educação é um plano que a gente vê já sendo desenrolado há muito tempo, e a gente vê cada vez mais a educação sendo precarizada da população menos favorecida, e a gente vê a desigualdade aumentando cada vez mais, e isso gera uma mão de obra muito mais barata, né, que é aquilo que o capitalismo sempre busca, uma mão de obra muito mais barata para uma produção, para poder lucrar ainda mais com a produção e poder ganhar mais. A necessidade de investimento nessa educação, na educação pública, na educação para as pessoas menos favorecidas, é fundamental e é necessário para que a gente realmente possa ter um desenvolvimento, né? Se a gente não tiver uma educação consolidada, uma educação forte, fortalecida e de qualidade para essa população, agregando políticas públicas, acesso à saúde, acesso à moradia, acesso à alimentação de qualidade, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. A gente vai continuar rodando, e a gente sempre vai parar nesse problema. Isso vai sempre acabar estourando na educação. O desmonte feito na educação ao longo desses últimos anos tem causado ainda mais esse rombo e trazido cada vez mais tirado cada vez mais as crianças e os adolescentes da sala de aula, dificultando que a gente possa ter um desenvolvimento social aí. Eu acredito que nesse sentido, a gente volta, inclusive, acho que em algumas outras oportunidades eu já tinha falado sobre isso, que me parece que sempre transitando entre
a esperança de que, enfim, a educação ela é realmente o caminho que eu acredito, apesar de todas essas questões que a gente traz enquanto dilema, mas também a frustração. E eu acho que transitar entre esses dois dilemas é muito interessante, porque eu consigo facilmente passar de um para o outro em um só dia. Às vezes em uma só turma. Eu tô com a minha esperança lá em cima. Aconteceu alguma coisa, já estou frustrada. Então, assim, é uma contradição que eu acredito que está presente na vida de todos os profissionais docentes que acreditam na educação. Porque, óbvio, que nesse contexto que a gente vive, dependendo também de quantos anos já se está dentro de uma sala de aula, isso vai fazendo com que os próprios professores também fiquem indiferentes. E eu acho que eu temo um tanto isso. Por isso que eu tento desempenhar a minha função enquanto eu estiver na educação básica da forma mais excelente possível, porque eu temo ser indiferente. Enquanto eu estou transitando nesses dois espaços de estar cultivando uma esperança de que a educação, tal como transformou minha vida, pode transformar a vida daqueles estudantes, enfim, que eles podem sonhar aquela coisa um tanto utópica mesmo, e por outro lado pensar que, poxa, eu estou frustrado, não consegui desempenhar muito bem aqui o planejamento que eu fiz, ou alguma coisa, inclusive, acontece na escola, porque ainda tem isso. Eu poderia fazer um podcast falando assim, sobre todos os imprevistos que podem acontecer dentro de uma escola. Porque a gente tem as demandas que são nossas mesmo, inerentes ao trabalho, mas a gente tem as demandas, por exemplo, tô saindo ali de uma sala, tem pessoas brigando ali fora, por motivos vários, né? Tô saindo da sala dos professores, tem alguém passando mal. Então, tem todas essas questões que vão fazendo com que a gente viva num mix de emoções que a ausência de investimento só potencializa. Mas eu, apesar disso, ainda consigo acreditar que realmente é o caminho, sem perder de vista o que Pablo falou sobre não também esperar que a escola, esse espaço, resolva todos os problemas, porque, na verdade, isso é esperar demais daquilo que, inclusive, ela não tem essa função. Se a gente tem a ausência da participação familiar, que é um grande problema, e se a gente tem a questão também, como eu mencionei, da universidade, desse afastamento da universidade, e várias outras questões relacionadas, inclusive, à renda desses estudantes, e esse projeto de educação aí que é de longa data, não tem como esperar que a escola faça milagre. É por isso que, apesar desse desempenho que eu tento ter pessoalmente nessa área, eu não gosto da ideia de falar que é para eu salvar o aluno. Eu não gosto da ideia de falar que eu tenho que resgatar o aluno. O que eu tento fazer é pensar na minha trajetória enquanto a estudante que eu fui, alguém também que é oriundo da escola pública, alguém que vivenciou algumas questões difíceis nessa caminhada e dizer para os meus estudantes que eles podem acreditar nisso, mas não trazendo para mim ou para qualquer outro profissional que está atuando numa sala de aula a responsabilidade de fazer um resgate, sendo que as outras instâncias que são responsáveis por isso, há muito tempo na história do Brasil não fizeram. Então, assim, essa pressão sobre nós é descabida, mas a gente pode pensar em como alimentar também essa esperança que também ainda faz parte de nós, né? Você que é nosso ouvinte, que acompanha esse podcast a cada semana e adora ouvir os nossos papos, que tal a gente fortalecer os nossos laços de amizade? É simples demais e nem precisa pausar o episódio, né, Felipe? Exatamente, Paulo. Se você está ouvindo a gente agora, seja no Spotify ou seja na Apple Podcast, pra gente ficar mais íntimo, pra gente falar cada vez mais ao seu ouvidinho, você faz o seguinte agora. Enquanto tá ouvindo a gente, vai lá, avalia a gente no seu aplicativo de áudio. Vai lá no Spotify, dá 5 estrelas pra gente. Vai lá no Apple Podcasts, dá 5 estrelas pra gente. Isso fortalece o nosso relacionamento e você fica cada vez mais perto da gente. Faz isso pra gente, dá essa moral lá agora.
Bom, vamos agora para nossas indicações, a reta final aqui do nosso podcast. É o momento em que a gente faz essa curadoria gostosa para você que nos ouve a cada semana e fica feliz com os conteúdos e feliz em chegar aqui nesse momento tão aguardado. Eu acabei não mudando o nome, porque semana passada acho que foi Kleber, né? Mas vamos lá, Kleber, mais uma vez. Foi? Semana passada foi Kleber? Fui eu. Foi Felipe. Ou não? Ah, então beleza. Tá vendo então como eu sou você esquecido mesmo. nesse programa, gente? Arrasou. Esse momento de indicações é um oferecimento às pessoas que nos ajudam a pagar as contas do historiante. São os nossos apoiadores e apoiadoras, né, Kleber Roberto? Isso mesmo, pessoal. Mandamos logo de início um obrigado a todos que acreditam aqui no Historiante e se tornaram apoiadores através do apoia.se/historiante ou através do app Orelo, que é um aplicativo que você pode ouvir seus podcasts muito facilmente, porque é um aplicativo leve e fácil de se utilizar, e você pode pegar e fazer aquela maratona do Historiante através do Orelo. E nós mandamos um abraço e um muito obrigado para Juliana Duarte, Eliezer Fernandes e João Vitor Milward. Para vocês e para todos os outros apoiadores, um muito obrigado e mandamos aqui as nossas indicações. Quem começa? Perfeito. Apoiadores, aproveitem que vocês estão aí com acesso ao nosso grupo secreto no Telegram e ouçam nossos podcasts secretos, tá? Inclusive vai sair um podcast secreto aí. Kleber Roberto já editou, né? Já mandou. Vai passar aí no feedzinho de vocês. Se não hoje... não, mas hoje já é sábado, né? Nós estamos falando do futuro. Eu acho que sábado já saiu. Fiquem ligados aí. É de um cara que Pablo ama ele. Adoro. Vamos para as indicações, eu vou começar logo, porque são bem rapidinhas. Bicho, na minha época de ensino médio, foi lançado um documentário chamado Pro Dia Nascer Feliz. Eu só assisti ele 6 anos depois. Pro Dia Nascer Feliz é um documentário que retrata o dia a dia dos jovens alunos e professores nas escolas públicas e particulares brasileiras, através das narrativas deles, como é que eles enxergam as suas escolas. E são histórias muito bonitas que estão lá. Então, é um documentário que até hoje ele ainda me deixa muito mexido. Por mais que ele não fale mais, não dialogue mais tanto com a escola pública que nós temos hoje. Então, assim, Pro Dia Nascer Feliz é um documentário muito bonito, muito tocante, muito cru também, porque ele mostra a realidade das escolas nesse momento histórico brasileiro. O roteiro e produção é do João Jardim e a música é do Dado Villa-Lobos, guitarrista do Legião Urbana. Então fica aí a sugestão, assistam, é muito bom, muito interessante. Para nossa playlist, 2 musiquinhas. Uma delas é um lançamento, é Pensando em Você, do Jeff e da Roberta Campos. E a outra é uma homenagem a Alagoas, né? É uma música do Djavan, Mal de Mim, que é clássico e já embalou muito aí os casais ao longo das últimas décadas. Ficam aí essas 2 musiquinhas para você curtir nesse fim de semana. Passa a bola adiante. Quero fazer. Olha, posso? Pode, Evelyn, vai. Felipe, eu acho que eu cheguei à conclusão de que o problema é com você, entendeu? Você arruma essas confusões. Eu interrompo todo mundo. Era com Lídia, depois com Catiane e agora com Evelyn. Mas Catiane é pessoal, tá? Com a Catiane é pessoal. Eu tô chegando agora, então não sei de nada. De você eu gosto, porque tu gosta do Pará também, né? Não conheço, mas já considero pacas. Mas eu recordo que ele disse alguma coisa de Pará, são seus amigos, não é? Que moram lá. Tenho alguns amigos lá. Isso e muito mais você só vai encontrar no Pará. Exatamente, se tivesse me vendo eu ia apontar pra mim, que isso e muito mais você só vai encontrar lá. Mas eu estou em Alagoas. Então assim, o estado de Alagoas ganha muito com isso. Vamos lá, falando desse clima aqui, inclusive retomando lá o começo que Pablo
de uma forma bastante sensível, perguntou para mim sobre açaí. Eu queria aproveitar essa oportunidade para falar sobre 2 músicas. Primeiro, Sabor Açaí. Eu queria que, quando vocês escutarem essa música, vocês pensem justamente que não é só uma fruta. Tem uma parada simbólica por trás que faz muito sentido para mim, obviamente, e para os nortistas. Então, Sabor Açaí é uma das músicas minhas favoritas. Cantada por Nilson Chaves, que é um artista paraense. E aí eu queria também indicar uma outra música, porque eu estou num clima o quê? De retorno à minha terra esse mês. Então, Olhando Belém. Eu amo essa música porque, de fato, quando eu chego em Belém, o que a gente vê no momento de aterrissar é rio e mato. Então, assim, quando eu olho Belém nessa perspectiva, eu falo assim, tô chegando em casa. Então, são 2 músicas desse mesmo artista que eu gosto demais e faz muito sentido para mim, estando longe, num lugar que eu gosto, mas que me faz lembrar também da minha casa. E Pablo comentou sobre esse documentário que ele viu anos depois, e aí a indicação de um filme não tem nada a ver com Sabor Açaí e Olhando Belém, mas é um filme que eu vi 20 anos depois, então estás melhor que eu, que é Matrix. Não tem nada a ver, né? Mas só que é um filme que entrou pra minha lista de favoritos. Caramba, 20 anos depois, mulher. 20 anos, amigo. 20 anos depois. Bateu o recorde. Ele é bem antigo, mas assim, se eu fosse olhar sem ver a data que ele foi produzido, eu nem ia associar que seriam 20 anos. Não, ele é muito bem produzido. Muito bem produzido, as ideias fantásticas. E assim, eu acho que assistir os 3, assim, traz muitas reflexões interessantes, inclusive se a gente pensar assim, nas questões relacionadas a essa era que a gente vive, digitalmente falando, enfim, manipulação, o que é realidade, o que não é, enfim, acho que vale muito, muito a pena. Eu entro realmente pra lista dos filmes que eu mais gosto. Mas dá pra entender, Evelyn, sabe por quê? Tá? Porque a Evelyn, eu acabo esquecendo, a Evelyn é muito jovem, pô. Gente, Felipe, tu é velho, eu sou velho, a Evelyn é jovem. Você tinha quantos anos quando o Matrix foi lançado? Foi lançado em 99. Eu tinha 3. Então tá justificado. Você não porque você não viveu o hype do Matrix. Eu lembro, porque assim, quando lançou o Matrix, teve um hype que durou acho que uns 2, 3 anos, assim. A galera... Ele era muito comentado, um dos vídeos mais locados, quando existia a locadora. Porque ele teve um hype muito alto, muito forte. Mas você não viveu esse hype, entendeu? Então tá justificado, tá ótimo. Eu tava pensando nessa época. Pablo dizendo... Bem, eu sou velho... Pablo dizendo isso, eu tô me sentindo Matusalém. Detalhe que o mais velho da roda sou eu, né? Só tem gente velha aqui. Exceto o Evelyn. Kleber é mais velho que tu, Felipe. Triste. Não, eu sou mais velho que Kleber. Aonde, Felipe, tu é mais velho que Kleber? Depois a gente sabe quantos anos o Kleber tem? Não, quantos anos o Kleber tem? Fala aí, Kleber. O Kleber tem 35, né? 43. 43, meu amigo. Ah, tá. Não, você é mais velho que eu. Eu sou mais velho aqui. Eu tô quase botando a camisa do Brasil e indo ali pra porta do quartel. E um óculos. Meu Deus, aí tu tira uma foto assim no carro. Do luxo ao lixo, né, gente? Bom, eu vou aproveitar aqui, eu vou fazer as minhas indicações então. A gente começou, hoje a gente tá gravando no dia 1º e hoje é 1º de junho, a gente tá entrando no mês do orgulho LGBT, tem toda uma história aí da questão do mês do orgulho, por conta da revolta de Stonewall nos Estados Unidos na década de 60, e a gente relembra, né, nesse mês o porquê o orgulho LGBT, e para isso eu vou fazer algumas indicações a respeito da comunidade. Eu quero indicar pessoas, livros, filmes e conteúdos aí da população LGBT durante todo esse mês. Eu vou indicar primeiro um livro que foi um dos mais recentes que eu li. Eu gosto muito desse autor, que é o doutor e professor Renan Quinalha. Ele é coordenador do curso de Direito, se não me falha a memória, da Mackenzie, em São Paulo.
Ele é professor da queridíssima Rita Von Hunt, então ele tem todo um trabalho no doutorado sobre o movimento LGBT na época da ditadura, e o livro um dos mais recentes dele é o Movimento LGBT QIA+, uma breve história do século XIX até os nossos dias, e ele conta ali, ele faz um recorte do movimento LGBT na sociedade, inserido na sociedade durante todo esse período, então vale bastante a pena. É uma parte do doutorado dele que traz muito conhecimento sobre esse movimento. Tem um documentário na Netflix que ele já foi indicado aqui, se não me falha a memória, até pela Catiane, mas que eu vou indicar novamente, que conta sobre as violências vividas pela população LGBT dentro das igrejas. Aquele movimento de cura gay, com psicólogos, com teologia, e aí mostra os traumas e o que é passado por essa população dentro do ambiente religioso conservador. Ele está disponível na Netflix, é um documentário que me emociona e mexe muito comigo, e me mostra como a religião ela também pode ser um espaço de opressão para essa população. De música, eu vou indicar Malandragem, da Cássia Eller. Eu gosto muito dessa música. Essa música, ela representou muito para mim na minha adolescência. Sim, eu sou velho ali do final das décadas de 90, já era um adolescentezinho ali se descobrindo. E essa música me lembra muito essa fase. E também Flutua, do Johnny Hooker e da Lineker, que é uma música que, mais que uma música, ela é um protesto, falando sobre ninguém vai dizer e vai mandar em quem a gente vai escolher amar. Então, assim, essas são as minhas indicações dessa semana, dessa galera muito boa aí da população LGBT. Beleza, vou mandar aqui minhas indicações. Eu vou indicar um vídeo do nosso canal da TV Historiante. Eu não sei se eu já indiquei ele outra vez, mas se já indiquei, fica aqui a ressalva para você que ouviu e não foi assistir. Vá lá na TV Historiante e assista o vídeo A Educação na Ditadura Militar, que é um vídeo onde é explicado todo o processo de construção desta educação na ditadura militar, aonde foi privilegiado para a educação pública aquele ensino compulsório profissional obrigatório. Isso fez com que tivesse uma imensa quantidade de mão de obra no mercado, enquanto as universidades ficavam, vocês sabem, reservadas para a elite. Mas aí é um vídeo que tem muito mais explicações, e vocês aproveitem e façam lá uma maratona nos vídeos da TV Historiante. O canal tá meio assim parado, mas tem muito conteúdo bom, e quem sabe futuramente a gente volta a postar mais coisa lá. E eu vou indicar também aqui um HQ, porque HQ é literatura, sim, HQ é conhecimento. E vou indicar a HQ de Marcelo de Salete, HQ Cumbi, que fala da história de negros escravizados que estão lutando por sua liberdade durante o período do Brasil colônia. É muito bom para você que é educador, professor, que trabalha na área de educação ou que quer conhecer mais sobre este período da história do Brasil. Está aí a minha dica, principalmente para você, viu, professor, educador, que a gente sabe que existe essa, dificuldade de se inserir história do Brasil para muitos alunos. Então vai aí essa indicação que já ajuda neste processo de aprendizagem da história do Brasil. E como música, vou indicar aqui 2 músicas ali do período, dourado, do metal melódico. Que são 2 músicas para vocês que Massacration? Gostam... Não. É um pouquinho mais antigo, que são ali no período, ali no início dos anos 2000. Que é a música Reality, da banda Zonata, e The Land of the Winter Sun, da banda Insania. Que são 2 bandas que tem aquela pegada bem estilo metal melódico, speed metal. E quem gosta desse estilo vai curtir. Estão aí as minhas indicações. Perfeito, e com isso chegamos ao final de mais um episódio. Amigos, abemos podcast? Abemos. Subiu fumaça branca. Abemos podcast.
Então é isso, galera. Evelyn Abreu, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço o convite e vou começar a formalizar isso, finalizando com saudações paraenses. Arrasou. E você que nos ouviu até agora, muito obrigado pela sua audiência. E saiba que é para você que nós a cada semana produzimos este podcast com muito carinho e com muita informação para lhe ajudar a compreender as coisas que rolam por aí. E é isso, um grande abraço e no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3, tchau! Tchau! Evelyn não deu tchau. Eu dei, só que foi muito discreto. Mas assim, eu tentei ser discreto, se quiser. Foi um tchau mental. Discreto fora do meio.